Olá, caveira, concurseiro do meu estado de Roraima, que é o professor Catalano, o seu professor de História e Geografia de Roraima. Vamos te levar agora pela história de Roraima, né? Primeiramente, pessoal, é normal vocês acessar a internet e ver lá, falar que a história de Roraima é recente. Isso é balela, a história de Roraima não é recente. A gente não podemos entender a história de Roraima sem entender o contexto histórico mundial. O que acontece na Europa tem influência aqui na América. Isso vale para o período de colonização. Olha lá, coronavírus na China, me disse que não afetou todo mundo. Então, os fatos históricos que ocorreram durante os períodos das grandes navegações, ela também vai influenciar a nossa história do Vale do Rio Branco. Você não pode entender a história da Amazônia dissociada da história da Europa e da colonização das Américas, ok? Por parte dos europeus. Essa colonização dita na visão do colono português, espanhol, ingleses, franceses, que dominavam o mundo naquele período das grandes navegações. Então vamos comigo, vou te levar pela história e geografia de Roraima, mas antes, pessoal, vamos fazer aqui o nosso primeiro período histórico, vamos falar das grandes navegações e dos tratados que propiciaram ao Brasil ter essa grande dimensão territorial que é o nosso país, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, o quinto maior país do mundo em área territorial, o quinto país do mundo em população, o país que mais fala português, mas é o português do Brasil. Vamos comigo aqui então, vamos fazer uma revisão histórica. Aqui atrás aqui eu desenhei o mapa mundi para vocês aí. Reginaldo, depois você coloca na lousa para eles aí na tela, para eles terem uma visão melhor. Então aqui a América sempre existiu América, né? A América do Sul também. O que ocorre? Ocorre que a Península Ibérica, uma dica para vocês, toda vez que você vê lá na tua prova, península, o planeta Terra em termos geográficos é cheio de península. Península significa ponta. Aqui na Europa nós temos essa península aqui, ó. Essa península aqui é chamada de Península Ibérica. E quais são os países que fazem parte da Península Ibérica? É Portugal e Espanha. Pessoal, isso é fundamental para vocês. Muitas vezes vocês já ouviram, vão lembrar lá das aulas lá do primário, o famoso Tratado de Tordesilhas. Mas esse não foi o primeiro tratado que dividiu o planeta Terra entre as duas grandes potências que deram início às grandes navegações. Então olha só o que acontece aqui, ó. Península Ibérica ela foi ocupada por quase 400 anos pelos mouros que vinham da África, né? Islamismo, né? Os mouros. Eles dominaram Espanha e Portugal. Esses países chamam península porque é uma ponta. Então, ó, lembrando aqui, ó, Península Ibérica, Península Itálica, Península Arábica, Península Índica, você entendeu? Tudo é ponta. Então, é uma ponta, aqui é uma ponta que sobressai do continente. Está aqui no Estreito de Gibraltar, é um estreito que liga no norte da África, entre o Marrocos e a Espanha. É um pouco mais de 20 quilômetros aqui, ó. Se você for lá em Marrocos, você vai enxergar a Espanha do outro lado. Esses países aqui, ó, eles foram ocupados pelos mouros por quase 400 anos. Então houve a guerra de independência das penínsulas ibéricas. Tanto é que o país Portugal vem de Portugales. Portugales era um condado espanhol e foi dado de presente nas guerras de libertação da ocupação moura. Se um dia você tiver a oportunidade de ir a Barcelona, né, você vai ver grandes mesquitas, né, grandes centros religiosos da religião islâmica muçulmana, tá ok? Então vamos lá aqui comigo, ó. Península Ibérica são os primeiros, é um país que após se libertar do jugo dos mouros, o que acontece? Todo o tráfico, né, toda a rota comercial que ia para a Índia tinha que passar pelo mar Mediterrâneo. Aí ocorreu a queda de Constantinopla, que era a Turquia, que fica aqui. Isso fechou a rota da seda, que ia para a China, e a rota comercial das especiarias que ia para a Índia. O que ocorreu então? Obrigou os países da Península Ibérica a se lançar as grandes navegações. E eles contornaram aqui, ó, contornaram a costa africana, aqui, ó, Cabo da Boa Esperança, porque eles conseguiram contornar toda a África nas caravelas. Então esses dois países, eles se tornaram potência porque eles se lançaram primeiro às explorações marítimas, encontrando uma nova rota para a Índia e para a China, e fazia essa rota comercial. Isso gerou muita riqueza
para Portugal e Espanha. E a partir daí, então, no século XV, o rei espanhol contratou navegantes italianos porque eles já tinham certeza que haveria terras navegando para oeste. Então aqui nós temos a Inglaterra, nós temos aqui o meridiano de Greenwich, né, que é uma cidade britânica, e que ele dividiu o globo terrestre em duas partes. Sem essa divisão do planinho cartesiano, seria impossível as navegações, a orientação por satélite. Eu falo que todo o desenvolvimento da raça humana se resume em duas linhas, tá? Que é o planinho cartesiano. Porque a partir daí foi possível estabelecer as longitudes e foi possível estabelecer as latitudes. Então, em cima desse planinho cartesiano foi construído todo o desenvolvimento humano, de lançamento de satélite à navegação no período das explorações marítimas. Então vamos lá comigo, os dois primeiros países que vêm a dividir o mundo vai ser Portugal e Espanha. E detalhe, muito antes do descobrimento da América em 1492 por Cristóvão Colombo, tá? Que ele chegou na América Central, muito antes disso, Portugal e Espanha já estavam encontrando ilhas na região do Atlântico. E aí, para evitar uma guerra, o primeiro tratado que vai dividir o mundo entre duas grandes nações, Portugal e Espanha, que eram as nações mais fortes daquele período, vai ser o chamado Tratado de Alcaçovas. Tratado de Alcaçovas, que foi uma briga entre Portugal e Espanha pelas Ilhas Canárias. Tratado de Alcaçovas. Você vê que esse Tratado de Alcaçovas, ele aconteceu em 1479, muito antes de Colombo chegar às Américas. Então por que eles fizeram esse tratado? Não, a partir daqui do sul, das Ilhas Canárias, as ilhas que encontrarem de Portugal. E o que foi encontrado será da Espanha. Evidentemente que a coroa de Castela contratou o navegante italiano, Cristóvão Colombo, financiou ele e falou para ele, vai para o oeste. E ele foi para o oeste porque ele tinha certeza que encontraria a terra a oeste. Aí você vai falar assim, professor, mas isso em 1500, só em 1500 no Brasil. Pessoal, pasme, Pedro Álvares Cabral não foi o primeiro europeu a navegar na costa do Brasil. Há relatos que Pinzon, quando ele se dirigia ao México, ele passou pela costa brasileira. Aí você vai falar assim, professor, e por que ele não tomou posse das terras brasileiras no nome da coroa espanhola? Por que ele não tomou? Em 1493, pela bula Intercortera, mas só que essa bula, Portugal ficava de fora das terras da América, 1943, mas qual é que vai dar o território brasileiro para Portugal? Vai ser o Tratado de Tordesilhas, e o Tratado de Tordesilhas vai ser assinado em 1494, ou seja, 2 anos após a chegada de Colombo na América. Então veja bem, então já havia previsão que tinha terra. Pinzon, quando ele vai para o México, ele não toma posse das terras brasileiras, porque essas terras pertenciam na realidade a Portugal. Então navegando ele viu e falou assim, não, pô, peraí, o Tratado de Tordesilhas falou o quê? Ele falou que 370 léguas a partir das Ilhas Canárias, essas terras pertenceriam às descobertas e as que vierem a ser descobertas pertenceria a Portugal. Não foi um bom negócio para Portugal. Se você perceber aqui aí no mapa, você vai ver que pelo Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas ele revoga o Tratado da Bula Intercortera, mas ele não foi um bom negócio porque é o seguinte, era apenas a área territorial correspondente a 1/3. Aí você vai falar assim, professor, o que tem a ver isso com Roraima? Meu querido Caveira, tem tudo a ver com Roraima, porque Roraima já existia aqui. O Vale do Rio Branco, com suas dezenas de etnias indígenas, milhares de índios, estava aqui. As águas do Rio Branco estavam correndo para o Rio Negro. Então todo esse território da vasta região amazônica, pelo Tratado de Tordesilhas, pertencia à Espanha. Tá? Isso é fundamental. Então Pinzon, quando ele vai para o México, ele passa pela costa brasileira, mas ele não toma posse. Por que ele não toma posse? Porque essas terras, essa área do Atlântico, a costa leste do Brasil, tá?
pelo Tratado de Tordesilhas de 1494, pertencia a Portugal. Ok? Por isso que ele não tomou posse, seguiu para o México. Evidentemente você vai perguntar assim, professor, e por que nós temos o quinto maior país em área territorial? Pessoal, vocês têm que entender o contexto histórico. Então toda a vasta região amazônica, incluindo o Vale do Rio Branco, pertencia à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. E durante muito tempo, nos primeiros anos da colonização brasileira, os portugueses respeitavam essa linha. Eles não avançavam, a linha era 370 léguas deu bem aqui, ele não avançava, ele respeitava pelo tratado. Agora, pessoal, tudo é um contexto histórico. O que levou o Brasil a ter essa grande dimensão territorial? O que levou o Vale do Rio Branco a pertencer à coroa portuguesa? É isso que nós vamos ver no decorrer do nosso curso preparatório de História de Roraima. Não podendo dissociar a história de Roraima da história mundial, porque tudo que aconteceu a nível mundial influenciou a história da ocupação e conquista do espaço territorial brasileiro. Então vamos lá, devagar para a gente entender então. O que ocorreu aqui, ó? Qual é o fato histórico que vai mudar essa concepção? Portugueses faziam as entradas, primeira atividade econômica foi a exploração do pau-brasil, depois foi a plantação da cana-de-açúcar, mas se restringia ao litoral, porque não podia avançar, porque tinha a linha do Tratado de Tordesilhas. Qual é o contexto histórico, o fato histórico que vai mudar? Eu não quero que você decore data, eu quero que você decore o contexto histórico. Qual é o contexto histórico que vai permitir aos portugueses avançar pela região do centro-oeste brasileiro, avançar pela nossa vasta bacia hidrográfica amazônica? Teve que acontecer um fato histórico que permitiu os portugueses avançar pela linha do Tratado de Tordesilhas. É aquilo que eu falo para vocês, tudo que acontece num ponto do mundo pode influenciar Roraima. Então vamos lá comigo, qual foi o contexto histórico que propiciou isso? No ano de 1578, pessoal, ano de 1578, um dos últimos da dinastia de Aves, que era a dinastia portuguesa, ele resolve sair de Portugal. O cara era conhecido como o Desejado, só para ter uma ideia, né? O cara era solteiro, não tinha filho, tinha todas as donzelas do reino de Portugal ao seu favor, mas no entanto, mesmo sendo desejado, o que ele preferiu fazer? Ele preferiu pegar 15.000 soldados, atravessar o Estreito de Gibraltar e guerrear lá no Marrocos. Foi caçar confusão. Então ele pega, atravessa, vai guerrear na batalha de Alcacé-Quibir, né, contra os mouros, aqui no Marrocos. E o que acontece com ele? O cara morre. Ok, o cara morreu. O seu tio, Dom Henrique, assume. Mas só que 2 anos logo após ele morre. Aí o que eu tinha falado para vocês? Que Portugal era um condado da Espanha. Aí o rei de Castela, Dom Felipe II, ele pega e reivindica a coroa portuguesa. Então, Espanha e Portugal vai ocorrer aquilo que nós chamamos nesse período histórico de chamado de União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Foi a união do reino de Castela, Espanha, com o reino de Portugal. Agora, qual é a importância histórica para nós aqui, para nós de Roraima, para nós do Brasil? Ora, os portugueses não respeitavam a linha de Tordesilhas, ele não avançava, porque tinha o tratado. Mas eu pergunto, senhores, olha só como é que é uma questão de lógica. Durante o período da União Ibérica, porque Dom Felipe II reivindica a coroa portuguesa, os portugueses que estavam aqui naquelas 13 capitanias hereditárias, tá? O que eles passam a fazer então? Tudo não transformou, tudo isso aqui passa a ser da Espanha. Então os portugueses começam a praticar aquilo que nós chamamos de bandeiras. Aí começa o momento dos bandeirantes e também começa a acontecer aquilo que nós chamamos de entradas. Então, se tudo estava sobre o governo da Espanha, então os portugueses que estavam aqui não se preocuparam mais em respeitar. Aí começou a grandes bandeiras e entradas
para o sertão. E o que move as pessoas nessas entradas, né? É aquilo que você já estudou lá no teu colégio, em busca das drogas do sertão. Lembrando, pessoal, tudo além das 370 léguas, tudo isso aqui era sertão, incluindo a região centro-oeste, incluindo a região Amazônia. A Amazônia não é sertão, é uma floresta heterogênea, latifoliada, perene. Não é sertão, mas naquela época, a partir do litoral, quando você entrava, tudo era sertão. E aí nós tínhamos duas maneiras de fazer essa exploração. O que eles vinham buscar? Eles vinham buscar as drogas do sertão. Cacau, ovos de tartaruga, principalmente tartaruga na Amazônia, porque a tartaruga, eu sempre falo para meus alunos em sala de aula, que a tartaruga era tipo sardinha enlatada, né? Porque a tartaruga, um quelônio, ele não precisa beber muita água, então dava tempo de atravessar o Atlântico, ele era utilizado no decorrer da viagem de volta, muito apreciado, valor econômico, para poder alimentar os marinheiros daquela época. Então botava lá a tartaruga, milhares de tartarugas e atravessava o Atlântico de volta. Então é isso que eles iam buscar na Amazônia, ovos de tartaruga, cacau, salsa parrilha, pimenta, entre outros. Bem como aqui as drogas do sertão também, por isso que ficou conhecido como drogas do sertão. Mas seguindo, e principalmente, qual era o produto de maior valor econômico que impulsionava as pessoas a entrar no sertão? Os índios, pessoal. Os índios tinham grande valor econômico. Por quê? Porque o escravo era muito caro. O escravo tinha que sair da África, das colônias de Moçambique e Angola, de Portugal, e atravessar o Atlântico. Muitos morriam e o valor que eles chegavam aqui era altíssimo. Então nem todo mundo podia comprar escravo. A alternativa à mão de obra escrava africana, muitos fazendeiros optaram pela mão de obra indígena. Então por isso que os bandeirantes e as entradas, eles entravam para o interior do sertão em busca de capturar índio. Há relato que no Vale do Rio Branco mais de 1000 índios eram capturados em cada expedição. Agora, evidentemente, que a ocupação da Amazônia ela foi diferente lá da região central. Voltando aqui comigo então, uma vez que nós estávamos no período da União Ibérica, União da Coroa Espanhola e Portuguesa, os portugueses aproveitaram esse momento e avançaram para a Amazônia e a região centro-oeste. Aí você vai falar assim, e os espanhóis, professor? Por que os espanhóis não ocuparam a Amazônia? Não ocuparam porque já era dele, a coroa era dele. E eles estavam preocupados com a costa do Pacífico. Por que a costa do Pacífico, professor? Porque quando os espanhóis chegaram lá no Peru, eles encontraram os incas. E quando eles chegaram lá e viram os incas estavam cheios de adornos. Ouro, brinco de ouro, colar de ouro, objeto de ouro, ouro. Aquele momento econômico era uma política chamada metalista. O valor econômico de uma nação, a riqueza de uma nação, ela era calculada em cima da quantidade de metal que ela conseguia acumular. Então, evidentemente, que aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, os índios foram receber eles. Mas de que maneira que os índios receberam eles? Receberam eles nu. O que os índios tinham de ardono? Pena de pássaro, cocal de pena de pássaro. Aí os portugueses falaram assim, pô, não tem ouro, não tem nada aqui, não tem nada que tenha valor econômico para a gente começar a explorar. Aí eu até brinco com meus alunos, né, os indinhos lá, os portugueses até chamavam eles assim, ó, o nome dado pelo rei Portugal. O nome dado para os índios era gentil, porque os portugueses foram recebidos de maneira muito gentil. E aí eles eram chamados de gentis. Os gentis, o povo actone da terra. E como é que eles foram recebidos pelos portugueses? De maneira gentil, com fruta, caça, alimento, com amizade. Mas os portugueses olharam para eles, eles estavam nus. Aí os portugueses falaram, pô, não tem nada que se aproveite aqui, não tinha ouro, não tinha pedra preciosa, ao contrário dos espanhóis lá na costa do Pacífico, que teve que guerrear com os incas por 100 anos, né, para dominar, para destruir mesmo, ocorreu resistência, aqui nós não encontramos resistência. Os portugueses então perguntaram para os índios, o que vocês têm de valor econômico? Os índios queriam saber o que é valor econômico, mas mesmo assim o índio pegou o portuguesinho pela mão, né? Um capitão de uma caravela levou ele ao interior, pegou ele pela mão lá, ele e mais 2 índios assim, tudo nuzinho, levaram ele para o interior e mostraram assim, o que eles mostraram para o português que podia atrair a atenção econômica? Porque os portugueses viram que os índios tinham um tecido de algodão selvagem e o tecido era vermelho. E naquela época as roupas eram brancas, eram tecido cru. A cor era muito valorizada.
Aí os portugueses falaram assim, como é que você conseguiu tingir esse tecido? Né? Aí os portugueses já pensaram lá, pô, isso aí tem um valor econômico. Aí os dois indinhos pegaram o português pela mão, levaram ele para o interior. E o que é que os índios mostraram para os portugueses naquela época? Sabe o que foi? Foi o pau. Opa, professor, que sacanagem! É o pau, mas é o pau Brasil. Então os índios mostraram para os portugueses a grande floresta de pau-brasil que ocupava o litoral atlântico do Brasil. E a partir daí foi a nossa primeira atividade econômica. Em 30 anos, os portugueses acabaram com o pau dos índios. Opa, desculpa, pau dos índios não, acabaram com o pau-brasil. Tá? Então exploraram tudo, degradação, primeiro o crime ambiental, aí quando acabou o pau-brasil, por que o pau-brasil, professor? Porque o pau-brasil era levado para a Europa, era extraído da tinta e a tinta atingia os tecidos, tá? Aí depois veio a exploração da cana-de-açúcar, você vê que é um processo lento, e os espanhóis? Saqueando prata, saqueando ouro dos índios do Peru. Então durante a união da coroa ibérica, dos países da Península Ibérica, Espanha estava preocupada em acumular metais. Os portugueses viam que a busca das drogas do sertão. Qual dava mais dinheiro? Metais ou droga do sertão? Metais. Então os espanhóis não se preocuparam muito com a Amazônia, porque acreditavam que essa União Ibérica iria durar para sempre, que os portugueses iam se sujeitar à ocupação espanhola de Portugal para sempre. Mas foi um período importante por quê? Porque durante os anos de 1580 a 1640, ocorreu a chamada União Ibérica. Então volta aqui comigo, Caveira. Os espanhóis não se preocuparam com a Amazônia porque acreditavam que a União Ibérica iria durar para sempre. Essa união, na realidade, ela durou do ano de 1580 a 1640. E nesse curto período de tempo, né? Por mais de 60 anos, que não é tão curto assim, os portugueses aproveitaram então que estava sob a administração espanhola e começaram a fazer as bandeiras e as entradas. Pergunta de prova de vestibular, pergunta de prova de concurso. Qual é a diferença entre bandeirantes e entradista, né? Isso é fundamental, isso já vem em algumas provas de concurso público. Bandeiras, pessoal, ela tem caráter privado, né? São Paulo, que era uma região pobre naquela época, não havia emprego para todo mundo, a cana-de-açúcar não prosperou da mesma maneira que o Nordeste era a região mais rica daquela época, então havia um número muito grande de pessoas ociosas. Então o que acontecia? Portugueses endinheirados chegavam a São Paulo, contratava aquelas pessoas que estavam desempregadas e fazia aquelas grandes expedições pela Amazônia. Uma expedição que andou mais de 5.000 quilômetros, saindo de São Paulo, entrando por todo o centro-oeste, alcançando a região de Rondônia, do Rio Madeira, pegando o Rio Madeira e navegando até o Rio Amazonas e chegando à foz do Rio Amazonas, percorrendo 5.000 quilômetros, foi a expedição do Bandeirantes Raposo Tavares. Por isso que nós temos lá a Avenida Raposo Tavares. Ele foi o primeiro bandeirante que andou todo o Brasil. Saiu de São Paulo, entrou pelo centro-oeste, alcançou o Rio Madeira, do Madeira chegou ao Amazonas, do Amazonas chegou à foz do Amazonas. Essa expedição foi muito importante porque ela traçou. E o que ele encontrou nessa rota? Bom, encontrou muito índio, encontrou muito ouro, encontrou muita salsa parrilha, encontrou muita droga do sertão. Então isso foi abrir os caminhos para Bandeirantes. Mas Bandeirantes eram expedições privadas, não vai confundir na sua prova. E as entradas, professor? Bom, as entradas eram expedições oficiais. Então, pessoal, olha só, bandeiras você já sabe que eram expedições privadas bancadas por banqueiros e endinheirados pela burguesia portuguesa, né? O pessoal tinha dinheiro, contratava a iniciativa privada, botava os bandeirantes no trecho e vai lá trazer as drogas do sertão, as especiarias e principalmente capturar índio para vender, para trabalhar como escravo nas lavouras de cana-de-açúcar do Nordeste. E as entradas, professor? Bom, as entradas eram expedições oficiais. Eu sei que você está curioso, você deve estar perguntando para mim, professor, o que tem a ver isso com a história e geografia de Roraima? Olha, pessoal, se não tivesse acontecido a União Ibérica, a nossa região ia pertencer à Espanha. Não sei se ia ser Venezuela ou se ia ser um outro país, tá? Mas ia pertencer à Espanha. Com certeza não ia ser território brasileiro, assim como parte do Rio Grande do Sul, assim como parte da região centro-oeste, assim como o Distrito Federal.
Tá? Então, por isso que é importante a gente entender esse contexto histórico. Então, as entradas eram expedições oficiais. Agora, eu pergunto para vocês, naquela época da colonização, quando alguém cometia algum crime em Portugal, para aproveitar a mão de obra, ele era deportado, era um desterro, né? Ele era retirado da terra nativa dele, ele era mandado. Dependendo do crime, ele era mandado para a colônia portuguesa na África. Se o cara reincidia, ele era mandado para o Brasil, para as colônias, para as capitanias hereditárias ao longo da costa. E aqui no Brasil, se ele cometesse um crime, para onde que ele era mandado? Ele era mandado para a Amazônia. E se ele cometesse um crime no Amazonas, para onde que ele era mandado? Ainda não tinha Roraima, mas posteriormente ele viria para Roraima. Então essa é a história do povo brasileiro. Não veio para cá famílias que nem foi na América do Norte. Veio pessoas solteiras e chegando aqui, vocês devem ler o livro, A Formação do Povo Brasileiro. Tá? Aí eles entraram em contato com os índios, com os africanos, nós somos uma mistura, né? Nós somos um povo multiétnico, por isso que não deve ter preconceito ou racismo dentro da sociedade brasileira. E muito menos aqui em Roraima, que nós somos o estado com a maior porcentagem indígena do Brasil. Houve uma mestiçação muito grande entre colonizador e indígena. Então, voltando aqui, ó, se aqui era o reino tão distante de Portugal, por que era tão distante de Portugal? Pessoal, era muito complicado chegar aqui, tá? E os bandeirantes, eles não iam investir para uma expedição na região amazônica. Então, a maior parte da penetração na região amazônica não foi bandeiras, foram entradas. Aí, voltando aqui, ó, por que isso é importante para Roraima? Eu sei que você que mora aqui em Roraima, mora em Boa Vista, você conhece, já passou por uma das primeiras avenidas da região do Vale do Rio Branco, uma das avenidas mais antigas. Ah, professor, é a Avenida Villeroy. Negativo, tá? É a Avenida General Ataíde Teves. O General Ataíde Teves, em 1741, ele vai determinar a primeira expedição oficial, tá, ao Vale do Rio Branco. Então é por isso que é importante você entender esse contexto, a diferença. Então olha lá, durante a coroa ibérica, que ocorreu entre 1580 e 1640, os portugueses aproveitaram, usaram os rios como estrada e foram construindo fortalezas ao longo dos rios. A primeira fortaleza construída pelos portugueses foi o Forte de Presépio em 1616, ó, 1616, estava na União Ibérica. E por que eles construíram ali? Porque ali, pessoal, era a foz do rio Amazonas. Se os portugueses, porventura, quando restabelecesse a coroa portuguesa, quisessem reconquistar a Amazônia, essas fortalezas impediriam a entrada pelo rio Amazonas. O rio Oceano teria impedido pelo Forte do Presépio, 1616. E por sua vez eles foram avançando, construindo o Forte São José da beira do Rio Negro, que depois vai dar origem à cidade hoje de Manaus. Né? O último forte a ser construído foi o Forte São Joaquim, em 1750. Então por isso que é importante vocês entenderem essas primeiras expedições. Durante a União Ibérica, a única expedição, a primeira, que vai encontrar a foz do Rio Branco, porque o Rio Branco ele deságua no Rio Negro e é o principal afluente do Rio Negro pela margem esquerda, ele foi encontrado na expedição de Pedro Teixeira. A expedição de Pedro Teixeira ela aconteceu no ano de 1637 a 1639. Então, no ano de 1639, subindo o Rio Negro, ele vai encontrar um rio branco, um rio de águas claras, de areias brancas. Aí, é claro, ele pergunta para o seu piloto, Gajo, qual é o nome que nós vamos dar para esse rio? Imagina você, estava navegando no Rio Preto, de águas negras, de nome negro, encontra um rio de águas brancas, areias brancas. Qual é o nome que o cara sugeriu? Capitão, deu o nome de Rio Branco. Mesmo sob protesto dos índios, que os índios chamavam o rio de Quessoene. Os índios que eu acompanhava falavam, esse rio é o rio Quessoene. Pedro Teixeira, ele resolve batizar o rio, então, Rio Branco. Essa foi a primeira expedição que encontrou a foz do Rio Branco. Alguns dizem que ele navegou o Rio Branco, mas não tem prova disso. Agora, a prova oficial vai ser a expedição determinada pelo general Ataíde Teves. Então, quando você passar na Ataíde Teves, você lembra dessa historinha. É uma que cruza do centro e vai até a periferia da cidade, ok? Nas áreas mais distantes do centro.
Então lembre-se dele, General Ataíde Teves, governador do estado do Grão-Pará e Maranhão, que determinou a primeira expedição. Fica a dica, acompanha a gente no Cataflix, que nas próximas aulas a gente vai falar desse processo, dessas entradas e qual foi o objetivo dessas entradas. Evidentemente foi capturar índio, colher tartaruga, ovos de tartaruga e recolher as drogas do sertão. Ok? Fica comigo. E um detalhe, já uma pergunta de prova. Quem foi o primeiro europeu a navegar o rio Amazonas? Toma muito cuidado, porque o primeiro europeu a navegar o rio Amazonas não foi Pedro Teixeira, foi o capitão Francisco de Orellana no ano de 1540. 1540 já estava na União Ibérica. Ele navegou o rio Amazonas todinho, da nascente até a sua foz. Agora, se perguntar qual foi o primeiro português que navegou o rio Amazonas, aí você vai falar que é Pedro Teixeira. Pedro Teixeira fez o caminho inverso. Ele navegou da foz até a nascente em Quito. E detalhe, quem deu o nome de rio Amazonas não foi Pedro Teixeira, não foi um português, foi um espanhol. É que Francisco de Orellana, quando ele sai de Quito com seus soldados e os índios, ele vem descendo, ele constrói uma flotilha na nascente do rio e vem descendo pelo rio. E aí o cara, no mínimo, devia estar noiado. Professor, por que o cara estava noiado? Tu imagina. O que levou ele a dar o nome de Rio Amazonas? Diz o diário de bordo que em determinado dia ensolarado, o pessoal tudo exausto desse calor da região amazônica, de repente os soldados deles começam a ver guerreiras, loiras, cabelos longos, olhos azuis, esbeltas, montadas em cavalo, peleando que nem homem. Aí ele lembra da lenda grega das Amazonas. E aí ele vai batizar o rio de Rio Amazonas. No mínimo, a noia que ele pegou lá no Peru devia estar vencida. E por isso que ele colocou o nome de Rio Amazonas. Lembrando, quem deu o nome de Amazonas não foi um português, foi um espanhol, Francisco de Orellana, que estava vindo em busca do Eldorado. Isso é o assunto de outra aula e eu vou falar para vocês onde fica o Eldorado. Acompanhe a gente aí na plataforma do Cataflix e é importante dar um like lá e se inscrever no nosso canal. Um abraço a todos, continua com a gente no Cataflix.